Amanhã, torcedor vascaíno, amanhã é dia de Vasco da Gama. Às 9h30 da noite, no Caldeirão de São Januário, Vasco e Corinthians se enfrentam pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A contagem regressiva para o término do Brasileirão está mais intensa do que nunca. E amanhã será uma decisão. Decisão que, inclusive, começou já nesta tarde de hoje no CT Moacir Barbosa. O elenco realizou o único e primeiro treino antes de enfrentar o Clube Paulista dentro do Caldeirão. E é claro, a gente vai falar sobre a preparação para esta partida, pois o Vasco terá 4 desfalques para este jogo. Muitas mudanças acontecerão na equipe titular. Dentre essas, uma no sistema defensivo e uma no meio de campo. Expectativa é que tanto Jair quanto Manuel Capasso ganhem a oportunidade de entrar como titular nesse jogo. E é claro, a gente vai falar sobre isso, trazer informações importantes sobre essa reta final de Campeonato Brasileiro, falar também sobre a recuperação do zagueiro chileno Guerry Medel. A gente trouxe informações na noite de ontem sobre a recuperação do zagueiro, que vem realizando um tratamento específico para a sua recuperação. O atleta saiu com muitas dores na virilha da partida deste último sábado contra a equipe do Atlético Paranaense e a sua recuperação vem custando R$30 mil ao Cruz Maltino. Só para vocês terem a noção da importância desse jogador. Além dessas, muitas outras novidades, falar sobre polêmica envolvendo o Campeonato Brasileiro. Vasco foi um dos únicos dos 4 grandes, ou aliás, o único, dos 4 grandes que ainda não fechou o acordo dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Então, o torcedor vascaíno é de fato um boa noite gigante, muito movimentado nessa noite de segunda-feira. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês que estão aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Para quem ainda não de fato conhece absolutamente nada do nosso canal, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, sempre em ponto, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, se você está à procura de um canal que fale de Vasco, com vídeos diários, na seriedade máxima, sempre com muita verdade e informações a vocês, achou. Esse é o canal do Gigante, agora vem agora aqui embaixo e já se inscreva. Além disso, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar também, para ajudar o crescimento do nosso conteúdo. O seu like é essencial para a divulgação aqui deste Boa Noite Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois foi, de fato, uma segunda-feira muito agitada, até porque uma segunda-feira que antecede a terça decisiva para o Vasco da Gama. Amanhã é um dia em que o torcedor vascaíno vai acordar já na ansiedade a mil, se preocupando com a partida que acontecerá na noite de terça-feira às 9h30 contra o Corinthians em São Januário. Mas a terça-feira não foi marcada apenas pela preparação para a partida contra o Corinthians, um assunto que a gente vai falar já já, iremos abordar já já o assunto preparação para o jogo contra o Clube Paulista em São Januário, porque foi uma terça-feira também marcada para o Campeonato Carioca, uma terça-feira marcada também de preparação para o Campeonato Estadual que estará acontecendo, no ano que vem. Hoje aconteceu o arbitral do Campeonato Carioca, hoje na sede do Campeonato Carioca, na sede da FERJ, que é a Federação Estadual do Rio de Janeiro, ocorreu aí a definição das primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Carioca, perdão. A gente já trouxe, algumas informações sobre isso no vídeo da parte da tarde, mas agora eu trago informações mais concretas sobre essas primeiras partidas. Chego aqui um pouquinho ao lado para vocês olharem aí a tabela do Vasco da Gama. Os 8, ou melhor dizendo, os 11 primeiros jogos do Vasco da Gama no Campeonato Carioca. O Vasco inicia enfrentando a equipe do Boa Vista no dia 17 ou no dia 18, como a gente informou a vocês, será ou numa quarta ou numa quinta. A segunda rodada já será no final de semana contra a equipe do Sampaio Correia, ou no sábado ou no domingo. A terceira rodada será contra o Madureira, a quarta contra o Bangu, a quinta contra o Nova Iguaçu e a sexta rodada já será o primeiro clássico do Vasco na temporada de 2024, o clássico contra o seu maior rival, o Flamengo.
Vasco e Flamengo será o primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2024. Um clássico que promete muito nesse ano que vem. A gente espera que o Vasco que enfrente o Flamengo na próxima temporada seja um Vasco com mais reforços, mais peças, mais reformulado e que faça ainda mais frente com o maior rival. Na 7ª rodada enfrentará o Audax, na 8ª Fluminense, na 9ª Botafogo, na 10ª Volta Redonda e fecha com a Portuguesa na 11ª rodada do Campeonato Carioca. Um carioca, torcedor, que promete muito. Tenho certeza, convicção, que o Campeonato Carioca do ano que vem será um dos campeonatos cariocas mais disputados desses últimos anos. Acredito que, olhando mais recentemente, o Campeonato Carioca mais disputado que já aconteceu nesses últimos anos foi aquele em que o Flamengo foi campeão em cima do Vasco. Salvo engano, no ano de 2017, ou melhor dizendo, no ano de 2014, foi por aí, 2014, 2013, um Campeonato Carioca muito parelho em que todas as equipes estavam equilibradas. Nos últimos anos o Carioca não foi tão parelho assim, né? A gente viu um Vasco e Botafogo, por exemplo, em 2021, que nem sequer chegaram às finais do Carioca. Disputaram a final da Taça Guanabara, que foi uma vergonha, ridículo que ocorreu naquele ano. No ano passado tivemos um Vasco, também, se eu não me engano, não passando, ou passando e sendo eliminado. Nesse ano tivemos um Vasco chegando, mas o Botafogo não chegando às finais do Carioca, sendo campeão da Taça Guanabara. O que eu espero que aconteça no ano que vem é que venha a ser um Campeonato Carioca mais disputado. Dos 4 grandes do Rio de Janeiro, 3, Flamengo, Fluminense e Botafogo, estarão disputando a Libertadores e o Vasco da Gama muito provavelmente estará disputando uma Sul-Americana. É isso que pelo menos a gente espera, e para que isso aconteça o Vasco precisa vencer também a equipe do Corinthians amanhã, assunto que já iremos abordar. Mas a expectativa é grande, até porque o Vasco fará investimentos nessa janela e principalmente, se estiver na Série A disputando uma Sul-Americana, os investimentos que o Vasco o investimento que o Vasco fará será altíssimo. O Vasco receberá no ano que vem o maior valor colocado em contrato pela 777 Partners, de acordo com aporte. O aporte, salvo engano, é de 270 milhões de reais que o Vasco ganhará ano que vem. E o Vasco utilizará grande parte desse dinheiro para reforçar o seu elenco. O Vasco quer fazer um 2024 forte para chegar com tudo, com o pé na porta no ano de 2025. 2025 é o ano do Vasco da Gama, porque terá cofre cheio para investir. Mas para isso, é claro, será necessário permanecer na Série A em 2024, fazer um 2024 forte na primeira divisão e ter um 2025 de portas abertas, chegando a uma Libertadores, chegando a uma competição internacional e tendo também um elenco forte para disputar títulos. Mas esse é o Campeonato Carioca do ano que vem, um Campeonato Carioca cheio de expectativas. Porém, a polêmica nesse momento envolvendo inclusive o Campeonato Carioca, e esse é o grande motivo que nos faz trazer informações aqui a vocês sobre o Campeonato Estadual. O que acontece, torcedor vascaíno? Flamengo e Fluminense já haviam fechado um acordo com a Abrax. A Abrax, para quem não conhece, é hoje a empresa que tem os direitos de transmissão do Campeonato Carioca e os vende para outras empresas. A Abrax hoje tem um contrato com a Band e também com a emissora de Tabet. O Tabet, para quem não conhece, é um ex-vice-presidente de comunicação do Flamengo, do maior rival. Tabet também é um humorista que é um dos grandes responsáveis pela Porta dos Fundos e é também o sócio da Gold. A Gold hoje é uma empresa que atua dentro do YouTube transmitindo partidas. A Gold, por exemplo, hoje é uma empresa que tem os direitos de transmissão lá do futebol saudita, do Cristiano Ronaldo, do Neymar. A Gold tem os direitos de transmissão do Campeonato Saudita da Liga da Arábia. E a Gold também, nesse momento, conseguiu os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. E a Abrax, como a gente informou, é essa grande empresa que vende direito de transmissão. Vendeu para a Gold, vendeu para a Band, como aconteceu no ano passado. Porém, o que acontece nesse momento? Flamengo e Fluminense já venderam os seus direitos para a Abrax. Ou seja, Flamengo e Fluminense terão os seus jogos sendo transmitidos na Band Esporte e também na Gold no YouTube. A Gold será a empresa que transmitirá os jogos do Campeonato Carioca no YouTube, a Band na TV aberta e a Band Esporte na TV fechada. Botafogo, nessas últimas horas, foi mais um dos grandes que também fechou o contrato com a Abrax, ou seja, terá os seus jogos transmitidos na Gold, na Band e na Band Esporte. Porém, o Vasco, nesse momento, ainda não vendeu os seus direitos de transmissão. O Vasco ainda não chegou a um acordo com a Abrax para vender os seus direitos de transmissão. O Vasco, nesse momento, não tem os seus direitos de transmissão vendidos para ninguém.
E é um ponto até importante, porque nessa tarde de hoje, após a informação que o Vasco ainda não fechou esse acordo, a torcida cruzmaltina começou uma forte campanha nas redes sociais para que o Vasco não feche o acordo com a Brax. Não pela Brax em si, nada contra a empresa e nada contra a Bandeirantes, a TV Bandeirantes, mas contra a Gold. Lembra que eu falei com vocês que a Gold é uma empresa que tem como um dos sócios Antônio Tabet? Antônio Tabet, ex-vice-presidente de comunicação do Flamengo, um flamenguista assumido, um humorista também da Porta dos Fundos e principalmente um flamenguista que sempre bateu de frente com o Vasco da Gama. Um flamenguista que sempre teve um papel através de suas redes sociais e através de posturas, inclusive em podcasts ou em outros momentos em que ele apareceu falando, de ir contra o Vasco. Isso se prova, inclusive, num post que eu fui buscar para evidenciar a vocês, que não adianta nada eu ficar falando que o Tabet, o Tabet, né, de fato, é um profissional, é uma pessoa que é contra o Vasco, mas não mostrar, não evidenciar. Então olha uma publicação que ele fez ainda nesse ano, há pouco mais de 3 meses atrás, através das redes sociais. Quando foi se confirmado que a Gold, a empresa do Tabet, iria transmitir as partidas do Campeonato Saudita, o Tabet disse assim nas redes sociais, ó: não pode falar bem do campeonato de futebol da Arábia Saudita porque o país é isso ou aquilo. Aí ele segue, no caso tá aparecendo aqui, então posso complementar. Essa frase que o Tabet soltou era uma aspas, porque nesse momento estavam havendo muitas críticas sobre o fato da Gold ter comprado os direitos de transmissão da Liga Saudita, e a Liga Saudita é uma liga em que os grandes responsáveis por ela, no caso, são árabes meio que ditadores, se é assim que nós poderemos falar com muita cautela. E houve muitas críticas, porque o Tabet, através da Gold, estaria financiando mais dinheiro a esses árabes. E o Tabet utilizou essas aspas e ainda complementou. Novamente, disse o vira-lata que adora uma liga de colonizador racista e torce para o time com o nome de genocida português. Ou seja, ele faz uma grande crítica ao Clube de Regatas Vasco da Gama e ao torcedor vascaíno, comparando uma ditadura que acontece hoje na Arábia Saudita ao Vasco da Gama, navegador português que serviu de inspiração para o nome do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ou seja, Tabet fez uma crítica aqui ao Vasco, sendo que o Vasco não tinha nada a ver a história, e não ao Vasco em si, mas ao torcedor vascaíno. E esse mesmo Tabet é o dono da Gold. E não sei se esse é um dos motivos, e acredito que não é um dos motivos para o Vasco não fechar, mas automaticamente o torcedor vascaíno nesse momento compra o barulho do Vasco da Gama e não quer o Vasco sendo associado a uma empresa que tem como seu principal sócio o ex-vice-presidente de comunicação do Flamengo. Um profissional, uma pessoa, alguém, né, que sempre, durante toda a sua carreira recente, fez questão de bater no Vasco, de humilhar o Vasco, de execrar o Vasco. Não é esse tipo de gente que eu acho que deveria ter os direitos de transmissão do Vasco da Gama no Campeonato Carioca. Você sinceramente acha que vai haver igualdade nas transmissões para Flamengo e para Vasco da Gama, sendo que o grande nome responsável pela empresa é um torcedor flamenguista? Eu acho que não. Eu acho difícil. Mas enfim, essa é a grande polêmica, né, desta segunda-feira. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, então deixa aí o que você acha sobre isso. Mas vamos falar sobre coisa boa, né? Vamos falar sobre Vasco da Gama, vamos falar sobre Vasco e Corinthians. Pois hoje, como a gente já trouxe a vocês, foi uma segunda de fato muito movimentada dentro do nosso cruzmaltino. Uma segunda-feira que foi marcada principalmente por treino dentro do CT Moacir Barbosa, como está aparecendo aí na imagem a vocês. O elenco do Vasco da Gama foi a campo nessa tarde de segunda-feira, visando, é claro, a partida de amanhã contra a equipe do Corinthians. E para a felicidade de muitos, esteve presente dentro de campo, nesta tarde de hoje, no CT Moacir Barbosa, ele, o chileno Gary Medel. Medel que saiu com muitas dores da partida deste último sábado contra a equipe do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Dores essas que, é claro, preocuparam todos do elenco vascaíno e principalmente da comissão técnica e do departamento médico. Após a partida de sábado, o atleta, logo no banco de reserva, já iniciou o tratamento com o gelo, porém, mesmo diante da preocupação, o atleta estará entrando em campo amanhã contra a equipe do Corinthians. Ontem a gente colocou essas imagens que estão aparecendo aí novamente a vocês. Imagens essas do tratamento de Medel
visão dessa partida. A gente não pode colocar o vídeo todo, pois são imagens fortes. São agulhas sendo enfiadas na pele de Medel, na musculatura da virilha de Medel. Esse tratamento tem um nome, inclusive, em específico. Ele é uma eletrólise percutânea intratissular. É uma EPI, mais conhecida como EPI. Esse, no caso, que está sendo usado em Medel, é o aparelho que está fazendo com que o chileno possa ter condições de entrar em campo amanhã contra a equipe do Corinthians. Esse aparelho pequeno, que parece uma agulha simples, tem o valor de R$30 mil. É um aparelho que o Vasco vem utilizando de última tecnologia, um aparelho que é usado em clubes gigantes do futebol europeu, como por exemplo Barcelona e Real Madrid, e está fazendo com que o Medel possa ter condições de entrar em campo amanhã contra a equipe do Corinthians. Ou seja, o Vasco, nesse momento, com uma condição financeira muito melhor do que nos últimos anos. Reclamamos, muitos inclusive, do Vasco ter vendido 70% das suas ações do futebol à empresa norte-americana 777, do Vasco ter se tornado uma SAF, mas torcedor, muito provavelmente, se o Vasco não tivesse se tornado uma SAF, não teria o Medel no time, pois o Medel é um atleta que recebe mais de R$1 milhão por mês, se você não sabia, está sabendo agora. E acima de tudo, não teríamos dinheiro para pagar R$30 mil no aparelho para fazer com que o Medel tivesse condições de entrar em campo amanhã. Eu duvido que se o Vasco fosse associação, teria R$30 mil para pagar em um aparelho. Não tinha R$30 mil para pagar nem sequer salário de atletas, quem dirá pagar um valor como esse no aparelho? Então, esses são um dos benefícios de ser uma sociedade anônima do futebol e de ter alguém por fora investindo no Cruz Maltino. Então, é um aparelho caro, melhor dizendo, que faz com que o Medel possa entrar em campo amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense. Formação muito legal e Medel estará à disposição para a partida de amanhã. Porém, a grande dúvida em si é com relação ao sistema defensivo e ao sistema de meio campo. Duas dúvidas. O Vasco vai a campo, é claro, com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita está à disposição, Piton na esquerda que também está à disposição, Medel na zaga que também está à disposição. Porém, o profissional, o atleta, que fará dupla de zaga com o Medel, que é a grande incógnita. Por quê? Porque o titular é o Maicon. Maicon levou o terceiro cartão amarelo e está de fora. O reserva é o Léo, foi inclusive titular durante grande parte do ano. Levou o terceiro cartão amarelo também contra o Atlético e está de fora. O reserva após o Léo é o Bambu, que entrou em campo contra o Atlético, tomou o cartão amarelo e também está de fora. Então o Vasco nesse momento procura definir quem será esse atleta que entrará em campo com o Medel. Há três opções. O zagueiro Zé Vitor, o zagueiro Miranda e o zagueiro Capasso. A expectativa nesse momento é que o Capasso entre em campo para enfrentar a equipe do Corinthians amanhã em São Januário. A última partida do Capasso foi contra o Internacional, partida essa como titular, lá no dia 11 de junho de 2023, ou seja, há mais de 5 meses atrás que o Capasso não atua como titular no sistema defensivo Cruz Maltino. A grande oportunidade dele pode ser amanhã contra a equipe do Corinthians. Hoje o Capasso, dentre os nomes à disposição de Ramon Dias, é o que tem mais chance de entrar como titular. A outra dúvida é no meio de campo, pois para a posição ao lado de Zé Gabriel, Marlon Gomes, que foi titular contra a equipe do Atlético Paranaense neste último sábado, também levou o cartão amarelo e está de fora desta partida de amanhã contra o Corinthians, ou seja, Ramon Dias precisará definir um substituto. Nesse momento, que tem maior chance de entrar na posição não é o Praxedes, que vinha sendo titular, inclusive nas partidas antes do Atlético Paranaense neste último sábado. A expectativa é que entre na posição de Marlon Gomes, que foi titular nesse último sábado, é o Jair. Jair que inclusive vem atuando com certa frequência no meio campo do Vasco. O Jair, fazendo um recorte rápido aqui a vocês, entrou em campo em quase todos os últimos jogos do Vasco. Só não entrou em campo contra o Atlético, pois não estava à disposição por uma suspensão dada pelo STJD. Mas contra o Cruzeiro ele entrou em campo, contra o América Mineiro ele entrou em campo, contra o Botafogo ele entrou em campo, contra o Goiás ele entrou em campo, só não entrou contra o Cuiabá porque também estava suspenso. Contra o Internacional entrou em campo, contra o Flamengo também, contra o Fortaleza também. Então o Jair vem entrando sempre em campo. É uma peça que o Ramon Dias costuma usar nas segundas etapas das partidas do Cruz Maltino. Como ele vem entrando, inclusive muito bem, mudando a partida. Diferente do Praxedes, que não vem conseguindo atuar, a expectativa é que o Jair comece a partir da manhã como titular e a trinca de meio campo vai ser formada por Zé Gabriel, Jair e Paulinho Paula. E automaticamente um ataque com Peck, o Rossi, que volta à disposição de Ramon Dias para essa partida de amanhã,
e Pablo Verratti. Essa deve ser a escalação do Vasco da Gama para enfrentar o Corinthians amanhã, dentro de São Januário. Gostou da escalação? Acha que vai dar bom esses 11 iniciais do jogo de amanhã contra o Corinthians dentro do Caldeirão? Coloque a sua opinião aí nos comentários, porque a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, torcedor vascaíno, dessa segunda-feira agitadíssima. E amanhã, às 7 horas da manhã, fique ligado, estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão, cheio de novidades e informações sobre o nosso Gigante da Colina. Então, é claro, vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.